minha relação com o Mega Man é um pouco assim bagunçada, porque eu sou detentor de um cartucho do Super Nintendo do Mega Man X. Oh, neném, como você está? Dorme com Deus. Mas como eu não entendia nada de inglês, eu não entendia muito o que tava rolando. Eu só jogava, achava um pouco difícil e era só isso. Porque assim, do nada aparece dois Mega Mans, tem aquele que eu via no SBT, que é, né, o mais fofinho, e tem um que é mais, né, oh, meu Deus do céu. Aí aparece um Mega Man vermelho, que eu fico assim, mas quem que é esse cara? Ele parece o cara do Sonic, o Knuckles. E eu ficava perdidão. Mas só que Mega Man sempre foi uma franquia de muito sucesso. Então o que eu resolvi fazer? Apesar de eu não estar como o meu Mega Man, que todos vocês conhecem e amam, eu esqueci ele em casa, hoje nós vamos trazer a história, o desenvolvimento, o que sucede com Mega Man. É hoje no Nerd Show. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Pra gente começar falando sobre a história do Mega Man, a gente tem que entender como que ele começou a ser desenvolvido e principalmente como que a Capcom teve essa ideia e onde que ela estava naquele momento. Primeiro, pra você que não sabe, o Mega Man é um jogo feito pela Capcom, que é uma das produtoras mais consagradas e mais lembradas de todos os tempos. Tem jogos muito clássicos aí que com certeza algum deles você já jogou. Mas a Capcom era uma empresa muito consolidada no segmento de arcades, de fliperamas. Mas no meio dos anos 80, eles começaram a ter uma vontadezinha de começar a fazer jogos para consoles, que são os nossos videogames. E por mais que eles sejam uma empresa gigantesca, eles começaram a chamar pessoas para formar aquela equipe, né, de 6 pessoas que ia fazer tudo, sabe? Cada um tem que se desdobrar, fazer um monte de coisa. O diretor do jogo ia ser o Akira Kitamuran. O produtor ia ser o Takahashi Nishiyama, que por acaso tinha sido designer do Kung Fu Master de 1984, outro sucesso da Capcom. E o principal artista e que criou esse conceito e era muito fã de Tokusatsu, inclusive, né, que mostra muito da roupinha do Mega Man ali, era o Keiji Inafune, que também trabalhou como designer do primeiro Street Fighter lá de 1987. E ele se tornaria o principal contribuidor, se é que essa palavra existe, né, da saga inteira do Mega Man. Então, guarda esse nome, o Keijinho Inafune. Imagina um queijo chegando lá, Bárbara. Então nós temos que aumentar nossa produção de laticínios. Bom, dizem as lendas que na verdade a mecânica desse tal jogo que eles estavam fazendo, que não é o Mega Man, porque nós estamos fazendo um mistério aqui, né? Apesar de ser um vídeo de Mega Man que você clicou. A mecânica é que na verdade ele queria de um personagem que puxasse o poder de outros personagens, que ele ia mudar de capacete e tal, mas ia ficar um pouco complicado fazer isso, né? Então eles resolveram só fazer assim, ó, não, a gente só muda a cor dele, mas no primeiro momento vamos fazer um personagem azul, porque vai ficar muito mais fácil ali de poder fazer mais tons, de distinguir do fundo do cenário do jogo, né? Então o azul era a cor mais quente, não, era a cor mais fácil. Ele também foi baseado muito no Astro Boy, que é um personagem que fez sucesso durante muito tempo, né? Um dos primeiros, inclusive. E no jogo também foram desenvolvidos 2 cientistas para fazer parte da história, o Dr. Light e o Dr. Willy. Porque nessa história, teoricamente, o Dr. Light, ele é um cara que desenvolveu robôs, né? E o Dr. Willy meio que corrompeu esses robôs. Aí o Dr. Light pega lá o nosso herói, que até então não tem nome, né? E vai falar assim, ele vai virar um robô de batalha, ele vai limpar essa casa toda aqui com a vassoura. Na verdade, com tiros, né? Mas poderia ser com um aspirador de pó também. Quando eles chegaram na parte de dar nome pro personagem, várias ideias surgiram. Como, por exemplo, Mighty Kid, Knuckle Kid, Rainbow Man. Mas acabou que o nome, no final das contas, escolhido foi Rockman. Por quê? Porque ele seria o Rock e a irmã dele seria a Roll. E se manteve a Roll até hoje. Mas, né, esse nome aí teve algumas mudanças e você deve saber disso. No Japão se manteve Rockman. Mas quando ele foi pra fora, mais precisamente pros Estados Unidos, um dos diretores da Capcom olhou assim e falou assim, Rockman? Mas Rockman é meio estranho esse nome. Por que a gente não chama ele de Mega Man? E por puro capricho do diretor lá da Capcom, ele falou assim, vai ser isso aqui pronto e acabou. E assim foi. E para gerar um certo interesse no jogo, que era uma franquia nova, eles começaram a se basear muito nos animes, né? Porque é um negócio muito animado, uns olhos grandes, um negócio mais, como é que eu vou dizer, que chama atenção. E isso ia ajudar bastante no processo para ele se vender, né? E o designer
designer teve um grande trabalho, muito bem feito nisso, inclusive nos cenários e tudo, foi tudo muito bem pensado. O responsável pelas trilhas e pelos efeitos sonoros foi o Manami Matsunai, que só tinha trabalhado em um outro jogo de Mahjong. Mahjong, que é aquele jogo que o tio do Jack Chan jogava na série, né? E tinha saído no mesmo ano, então praticamente foi o primeiro jogo dele que ele fez o som. Depois de toda essa produção, o jogo saiu para Nintendinho em 1987 e a recepção do público foi daquele jeito, o pessoal gostou. O pessoal começou a elogiar muito os gráficos, né? Tudo que eles tinham montado, a dificuldade também, achando que estava muito boa, apesar de ser um pouco mais desafiador, uma coisa que eles acharam boa. E muita gente já estava prevendo que ali ia nascer um clássico. Errado eles não estavam, eles só não sabiam ainda. Mas alguma coisa muito legal é que a Capcom não estava esperando um sucesso assim, não. E acabou que vendeu bastante no Japão. Tanto é que eles esperaram vender bastante no Japão para depois ir levar para os Estados Unidos para vender. Só que deu um negócio errado que não vendeu muito bem nos Estados Unidos. E o Keiji Inafune, né, depois ele falou assim que ele descobriu o motivo. É porque eles fizeram a capa nos Estados Unidos que era assim, Jesus toma conta. Que capa terrível para esse jogo. Parece que o Curupira misturado com o Freeza dourado. Gente, é uma maluquice. E spoiler, mais pra frente ela foi considerada uma das piores capas de jogos de todos os tempos. E em 1991, com outra edição que eles estavam fazendo lá, e depois que mudou a capa, melhorou bastante o número das vendas, né? Pra gente acha que assim, thumbnail, imagem não significa nada. Vai achando. Se eu não puser uma thumbnail bonita aqui, vocês vêm ver esse vídeo, vem nada. Uma curiosidade é que em 2012, no Street Fighter vs Tekken, esse Mega Man dessa capa aí apareceu, né? Como uma zoeira, como um Mega Man feio. Então ele, assim, né, não deu muito certo. Como o Mega Man 1 foi bom, mas não teve aquele sucesso assim de vendas mesmo, de capilé muito grande, eles acharam que não valia a pena fazer uma sequência imediatamente, né? Porque eles falaram assim, não, vamos dar uma esperada, né? A gente não precisa correr com isso. Só que o Kitamura falou assim, mas a gente podia fazer, a gente podia conversar com o chefe lá pra gente ver se consegue adiantar isso aqui. E o Fujiwara, que era produtor, falou assim, não podemos fazer isso aqui, vai dar muito trabalho, a gente tem outras coisas pra fazer. E o Kitamura foi lá pessoalmente na direção da Capcom e falou assim, olha só gente, eu consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo, deixa esse projeto na minha mão, eu acho que vai dar tudo certo. E concederam que ele fizesse, desde que ele fizesse todos os outros projetos, não deixasse nada para trás. Agora a Capcom queria ouvir o pessoal e tentar melhorar um pouco aí o jogo, né? Melhorar em algum aspecto que ficou devendo. E eles receberam mais de 8.000 cartas dos fãs falando assim, ó, põe isso, põe aquilo. Aqui nos comentários do YouTube, só que na época das cartas, né? Das ideias, algumas se aproveitaram. Por exemplo, a dificuldade do jogo agora tinha uma dificuldade difícil e uma normal. Eles deram uma diminuída na dificuldade. Porque, por exemplo, eu que sou ruim, eu teria problemas para avançar no Mega Man. Eu já tive no outro. Outra foi um tanque de energia que carrega a vida do personagem. E colocaram também um sistema de senha, né? Porque normalmente você batia lá num chefão e não recebia uma senha para você salvar o seu progresso, começar de onde estava, sabe? Isso aqui aumentou também a facilidade do jogo. Mas diferente do antecessor, Mega Man 2 foi um sucesso de vendas. Esse sim. Lançado em 1988, hoje em dia ele acumula 1,5 milhão de vendas no mundo todo e recebeu uma nota 8 de 10, que é bastante coisa. A crítica também foi muito positiva e um dos elogios foi balancear mesmo a dificuldade do jogo, né? E misturar alguns chefes, colocar uns elementos diferentes, que isso aí o pessoal adorou. E foi o segundo jogo de Mega Man que foi realmente importante para que ele se tornasse uma franquia. E a partir disso vieram alguns temperinhos a mais, alguns jogos diferenciados. Por exemplo, teve um jogo portátil, né, um minigame feito pela Tiger Electronics em 1990 e um remake feito para Genesis chamado Mega Man The Wily Wars, que foi lançado em 1994 e que teve um remake para PlayStation 1 em 1999 e que inclusive o pessoal acha que é um dos melhores jogos da saga clássica, porque sim, tem uma saga clássica e daqui a pouco nós vamos para outras sagas.
Claro que com esse sucesso todo ia ter uma sequência, né? Ia vir o Mega Man 3. Mas o Akira Kitamura saiu da Capcom e o projeto agora ia ter um novo diretor, que ia ser o Masayoshi Kurokawa. E que, segundo o Keiji Inafune, né, ele, assim, jogou pro universo que ele não entendia muito de Mega Man, não, sabe? O outro que saiu entendia mais. Esse aqui me parece que não era muito fã, não. Por isso a equipe teve muitos problemas com o desenvolvimento e o jogo foi lançado meio que antes de ficar pronto. Aquele bolo com a massa encruada, meio assim, ó, faltou assamento. Assim, ó, tirou, sujou o palito. Mesmo assim, tiveram coisas muito boas. Por exemplo, agora o personagem deslizava, o Mega Man saía fazendo assim. A gente adora fazer isso no jogo, né? E outro personagem foi visto como uma boa adição, que era o Proto Man. Uma curiosidade é que o nome original que eles queriam colocar, o Inafune, ele queria colocar de blues, porque era rock, roll e blues, sabe? Sendo estilos musicais. Mas o pessoal assim, não, esquece esse trem aí de música. E a Capcom dessa vez recebeu mais de 50 mil cartas com ideias do que poderia ser feito tal pro próximo jogo. E eles ouviram bastante, eles aproveitaram cerca de 8 ideias de 50 mil. Uma coisa muito da hora, que é muito emblemático em Mega Man, é que agora você derrotava um chefe e ficava com a arma dele, ou seja, absorvia o poder do chefe. O cachorro do Mega Man, o Rush, agora também tem umas transformações, ele interage um pouco mais com o jogo, e ficou bem da hora. Mas apesar de mudar o diretor, o pessoal ter um pouco de problema no desenvolvimento, o jogo foi lançado em 1990 e olha, uma nota 9 de 10. Chegou a ganhar 9.5 da IGN. Ele conseguiu superar muito a recepção do último jogo, que já tinha sido um sucesso, né? O pessoal falou muito do gráfico, falou muito da jogabilidade, o pessoal foi só elogios. E ele foi um jogo um pouco mais longo, né? O que o pessoal viu com muito bons olhos, até porque se você paga uma bala pra você comprar um jogo, você quer que dure muito, né? Só que o pessoal também começou a reclamar um pouco da dificuldade, que acharam ele o mais difícil ainda, e isso atrapalhava um pouco do desempenho. Teve um crítico que falou um negócio muito legal, que falou assim, que levantar um carro sobre a cabeça ou fazer uma cirurgia cardíaca era mais fácil do que jogar Mega Man 3. Esse jogo é o 48º jogo mais vendido da história da Capcom e foi o terceiro melhor jogo do Nintendinho. Na lista da IGN ele tá em 16º lugar na lista dos top 100. Claro que da lista do Nintendinho, né? E teve uma venda superior a 1 milhão de cópias. Um negócio que talvez não ia dar tão certo, deu demais. Só que olha só que engraçado, em 1990, um ex-funcionário da Capcom conseguiu, de uma forma meio maluca assim, os direitos para lançar uma versão desse jogo para DOS, que ele mesmo tinha desenvolvido lá. Para quem não sabe, DOS é um sistema operacional que veio antes do Windows. Se você quer saber mais sobre isso, tem um vídeo explicando sobre toda a história do Windows que eu vou deixar aqui no card para vocês assistirem depois. Mas essa versão dele, gente, foi um fracasso total, né? E foi tido como um dos piores jogos de computador de todos os tempos. Como que o cara consegue fazer um negócio? Como é que ele trabalhou na Capcom mesmo? Por isso que ele foi demitido. E em 1991 foi lançado o jogo Mega Man Dr. Willy's Revenge, que foi o primeiro jogo para portáteis. Portáteis quer dizer o Game Boy, né? Não é portáteis, é porque se você tiver mais de um Game Boy, aí sim. Isso aqui é uma coisa legal porque nesse jogo você pode decidir entre as 4 fases a ordem que você quer fazer, coisa que ficou muito conhecido assim na franquia Mega Man dali pra frente. E segundo o Inafune, esse foi o primeiro jogo a ser terceirizado por uma outra empresa, que era a Minakushi Engineering. E ele também falou que o resultado desse jogo foi muito bom porque o pessoal que estava desenvolvendo era fã da franquia e fica bem mais fácil de ter uma opinião e saber o que é bom ou não. Esse jogo foi muito bem recebido, né? E foi ele que gerou vários outros jogos em portáteis a partir disso. Ele foi um sucesso. Bom, mas a gente entendeu um pouco sobre a saga clássica aqui e vários outros jogos dessa saga foram lançados a partir de 1991. E todos, inclusive, com uma ótima recepção e uma ótima nota. Em 1991 veio o Mega Man 4, Mega Man 5 saiu em 1992, Mega Man 6 em 93, Mega Man 7 em 1995, Mega Man 8 em 96 com média de 7, 10 e os outros anteriores mais ou menos isso aí também. Ou seja, Mega Man desde o início foi um jogo muito estável, mas alguma coisa tava por vir aí, uma coisa muito da hora. Tava tudo muito bom, tudo muito legal, mas só que um novo videogame tava vindo pro mercado, que era o Super Nintendo. E a Capcom olha aquele negócio e fala assim, gente, a gente tem que fazer uma grande entrada nesse novo console. Enquanto a gente tá desenvolvendo o Mega Man 6, vamos desenvolver uma nova franquia aqui, que é o Mega Man X,
que ela se passa num futuro maior ainda do que o que tem robôs, né? São mais robôs. E agora a gente joga com o sucessor do Mega Man, que na verdade se chama X. O produtor do jogo foi o Tokuro Fujiwara, mas o Keiji Inafune falou assim, não, eu vou fazer parte desse negócio aqui, eu não vou largar o osso não. Nesse jogo aqui, a grande mudança foi adicionar peças de armadura pro X, né? Eu chamei de Mega Man, mas ele chama X. Se eu falar Mega Man, você sabe que é o X. Porque nessa época o RPG tava meio que bombando, sabe? E todo mundo que já jogou um bom e velho RPG sabe que você vai andando pelo mapa, pegando itens, e as coisas vão mudando o seu personagem. Isso dava uma sensação mais de liberdade e de customização. Talvez assim, se você pegar tal item, você consegue passar mais fácil o chefe, sabe? Era muito legal. Só que aí que tá. Você lembra que eu te falei lá no início daquele... E esse Mega Man vermelho aí? Na verdade, ele se chama Zero. Ele era todo ali, né? O cara meio assim... misterioso, topzera, com cabelão. Cara, né, eu era doido pra jogar com ele. E na verdade o Zero foi criado pra ser o personagem principal desse jogo. Mas o Inafune falou assim, mas o pessoal já tá meio acostumado com o Mega Man, se eu colocar aqui pode ser que eles vão dar um... não sei. Então eu vou deixar ele como um personagem secundário. Eles resolveram fazer um jogo um pouco mais, como é que eu vou dizer, uma temática mais adulta. Porque até então o Dr. Willy, que era lá o vilão, ele era meio pastelão, se é que a gente pode dizer assim. E como eles queriam um negócio mais sério, eles colocaram um vilão que se chama Sigma, pro pessoal odiar ele mesmo. Falou assim, esse Sigma, nossa, eu não vou com a cara desse Sigma. O jogo foi aclamado, né, com uma nota 9 de 10 e só foi elogios, mas também o jogo é muito bom. Esse é o que eu tenho na fitinha. O áudio, os gráficos, as músicas, nossa, eu vou te falar que eu ponho, é uma aquelas trilhas sonoras que eu coloco pra eu trabalhar. Enquanto eu tô fazendo alguma coisa de gráfico assim, sabe? Aí eu tô pondo uma trilha de Mega Man, funciona muito bem, eu acho que vocês deveriam experimentar. Outra coisa é que eles adaptaram a jogabilidade clássica e trouxeram para uma nova geração, e foi um melhoramento, não foi nada de tipo assim, inventar a roda e deu muito certo. Apesar do lançamento da franquia clássica continuar acontecendo, né, foi uma forma de refrescar um pouco a franquia que já estava meio que estagnada de um jeito bom, né, mas também precisava de um refresco. Vendeu mais ou menos 1.100.000 cópias do jogo no mundo inteiro. Praticamente a mesma equipe de desenvolvimento voltou para Mega Man X2, que também eles colocaram uma expectativa lá no alto, né? O Inafune é aquele cara que não larga o filho dele. Então, assim, ele estava participando cada vez mais da produção do jogo e, inclusive, ele ressuscitou o Zero, que morreu no primeiro jogo, porque ele era um personagem meio que assim, era o que era pra ser o principal, ele não pode morrer, ele é bonzão, ele é topzera. Inclusive, ele não era o principal designer mais do jogo, mas ele falou assim, ó, ninguém vai mexer no Zero, não vai, nem o fio do cabelo louro e perfeito dele, que ele usa Velaton, ninguém. E a ideia ficou cada vez mais clara, né, com tipo assim, na saga clássica, era a ideia você conhecer os personagens, se familiarizar com eles, e aí quando você fosse para a franquia X, era meio que uma versão mais adulta e meio que o pau já tava quebrando. Em alguns níveis dá até para você pegar uns veículos agora nesse jogo, e temos 3 vilões que são os X-Hunters, que caso você derrote um deles, a história do jogo pode mudar. A gente fica doido quando a história muda, né? Eles também podem dar itens diferentes, que podem aumentar sua barra de vida, de customizar o personagem. Fica bom demais. O jogo foi lançado em 1994 e recebeu uma nota 8 de 10 com críticas totalmente positivas. O negócio, eles sabem fazer Mega Man, hein? Bens a Deus. Foi visto como o mesmo nível ali do primeiro jogo, mas com umas adições, tipo um gráfico mais bonito, umas dinâmicas mais legais, então foi tudo certo. Chegou a ser considerado o 31º melhor jogo de Super Nintendo de todos os tempos e foi relançado para GameCube e PlayStation 2 em 2006. Virou um jogo mobile em 2008 e foi lançado também para o Nintendo Wii em 2013 como Mega Man X Collection. E o último jogo para Super Nintendo foi lançado em 1995, que era Mega Man X3. Tinha que ter lançado o Mega Man X Burger também. Acho que faria muito sucesso, principalmente comigo. O Inafune continuou aqui à frente do projeto, mas ainda não era mais o designer, né? Mas ele trouxe uma ideia muito legal, que agora o Sigma era um vírus de computador e o grande vilão de novo do jogo. A Minakuchi Engineering foi chamada de novo para ajudar na produção desse jogo, né? Mas assim, a jogabilidade meio que é Ctrl+C, Ctrl+V. Não tem grandes modificações assim, e na verdade o que estava bom, estava dando certo, era uma continuação, né? A gente queria mais.
os gráficos se mantiveram, mas agora a gente podia jogar pela primeira vez com o Zero, mas com algumas condições especiais. Tipo, você não podia pegar alguns itens de melhoria que foram projetados para o X. E se ele for morto, ele não podia voltar até o final do jogo. Olha só que responsabilidade que eles colocavam na nossa mão. E a série X chegou no mesmo patamar da série clássica, onde lançava vários jogos muito bons, uma média meio estável, mas que não inovava tanta coisa assim. E a partir daí ela seguiu com mais lançamentos. Mega Man X4 de 1997, lançado para PlayStation 1 e Sega Saturn, com críticas mistas. Mega Man X5 de 2000, lançado para PlayStation 1 e para computador, onde o Zero morreu e o Inafune falou que aqui é onde nós terminamos a nossa franquia. Mega Man X6, lançado em 2001, lançado para PlayStation 1 e computador. Mega Man X7 de 2003, lançado para PlayStation 2, que foi a transição do jogo 2D para o jogo 3D. E Mega Man X8 de 2004, que foi um jogo que focou naquele 2D e meio. Sim, né? Em vez do 3D. Cujo enredo foi bastante criticado, né? Mas também manteve a nota. É uma franquia que, vamos dizer que errou muito pouco. Mas um novo capítulo ainda estava por vir. Agora a gente tem que voltar um pouco no tempo até 2001, quando a Capcom finalmente aprovou a ideia de criar um jogo para Game Boy Advance e colocando o Zero como personagem principal, igual o Inafune sempre sonhou. Nessa história aqui, o Zero desperta, só que 100 anos depois dos acontecimentos da Saga X, porque eles precisavam distanciar, porque ia continuar saindo a Saga X, né? E uma empresa foi chamada para ajudar no desenvolvimento desse jogo, que chamava Inti Creates, que tinha alguns ex-funcionários da Capcom, né? Mas até então não tinha tido nenhum sucesso comercial de venda de jogos. O Inafune entrou como produtor desse jogo, né? E a ideia era fazer a saga mais desafiadora de todas, ou seja, ele estava tentando subir o nível de dificuldade. E para dar um up no roteiro assim, ele colocou o Zero como se fosse um terrorista temido pelos humanos, um robô meio incompreendido. Na verdade é uma história bem parecida com X-Men, sabe? Que meio que a humanidade fica com medo dos X-Men, mas eles querem ajudar. É um negócio meio maluco. E a principal ideia, na verdade, de início era que o X, na verdade, agora seria o vilão. Mas eles descartaram essa ideia porque falaram assim, pô, mas o cara era o herói da saga anterior ali, a gente vai colocar ele como vilão agora? Ainda mais se tivesse lançado ao mesmo tempo. Imagina, eu tô jogando com o vilão, que vai ser o vilão depois. Sacanagem. O jogo foi lançado em 2002 e ficou com uma média de 8 de 10. Críticas muito positivas. E foi eleito o segundo melhor jogo de Game Boy Advance em 2002, eleito pela GameSpot. A dificuldade foi percebida, né? O pessoal falou assim, tá difícil mesmo, mas não foi elogiada assim, não. O que o pessoal gostou muito foram das ceninhas, das cutscenes, os videozinhos que passavam lá, estavam muito show de bola. As críticas pegaram pesado ali, mas tinha uns negócios meio invisível pra dificultar mais o jogo, meio sem sentido, sabe? E uma curiosidade é que entre 2003 e 2006, um mangá sobre Mega Man Zero foi produzido. E foi lançado pela revista mensal que se chamava Shogakukan. E essa saga seguiu com mais 3 jogos com uma crítica mediana, seguindo bastante essa fórmula do primeiro jogo. Mega Man Zero 2 de 2003, fica difícil, né? Mega Man Zero 2 de 2003, Mega Man Zero 3 de 2004 e Mega Man Zero 4 de 2005. E, inclusive teve até uma nova franquia para o Nintendo DS, que era Mega Man ZX. Com 2 jogos, o Mega Man ZX de 2006 e o ZX Adventure de 2007. Todos eles com aquela nota 7 de 10. Gente, parece que só tem essa nota? O legal é que a partir de 2008, a Capcom começou a trazer de volta algumas mecânicas mais clássicas e lançar alguns jogos lembrando um pouco da saga clássica e do passado. E foram vários lançamentos a partir daí, que se você jogou algum desses, deixa sua opinião sobre isso nos comentários. Você gostou? Não gostou? Achou que poderia mais? E Mega Man é uma franquia que, na verdade, foi estável o tempo todo, que tinha um enredo muito legal, personagens muito bons e que deixou a gente com um gostinho de quero mais, de sempre ser a mesma coisa, mas um arroz com feijão muito bem feito. Pra mim, Mega Man é uma das franquias mais legais e que dá sempre vontade de reviver, tirar a poeira do cartucho, colocar o meu Super Nintendo lá na televisão e jogar até cair no sono, com algumas coisitas mais comendo um negocinho, porque também ninguém é de ferro, né? Mega Man com certeza tá no nosso coração e vai continuar daqui pra frente. Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo, que eu gostei bastante de fazer aqui pra vocês. E ó, se você gostou, já deixa um like, que ajuda a gente demais da conta a crescer e dominar o mundo
mundo. E tem mais uma sugestão também, ó. Tem mais 2 vídeos aqui no cantinho da tela que foi escolhido especialmente para você, hein? É verdade. Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!